Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Começa agora o programa Espírito Cigano. É isso aí, pessoal, ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Mais uma vez aqui nesta tarde maravilhosa de segunda-feira para começar o programa Espírito Cigano com a nossa querida Fernanda Luz. Boa tarde, Fernanda. Oi, boa tarde, Pai Marcelo. Uma segunda-feira ensolarada. Bem ensolarada, né? Vamos lá, então, dar continuidade, né, do nosso programa, que acontece todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas e 30 minutos. E vamos lá, então. Hoje vai falar de quê, Fernanda? O tema de hoje, Pai Marcelo, é o seguinte: é pelo andar se faz o caminho. É, muito interessante. O pessoal que quiser fazer as perguntas pode fazer para você por onde? Contato fernandaluz@hotmail.com. Contato fernandaluz@hotmail.com. Isso, lembrando a todos que as perguntas vão estar sendo respondidas ao vivo, né? Para que eu tô aqui com a caixa de correio aberta já. Ah, beleza então, beleza. Então quem quiser participar é só perguntar, fazer a pergunta aí que a Fernanda responde no ar. Isso, né? Isso. A Fernanda já tá providenciando aquele curso de baralho cigano, não tá, Fernanda? Já tá no prelo já. Agora só falta eu conseguir o PowerPoint aqui, que neste computador eu não tenho. Só tá faltando isso pra gente estar podendo formatar o curso de baralho cigano básico. Beleza. E lembrando, pessoal, também que hoje está começando mais uma turma do curso A Esfera, Exus e Pombagiras, né, através da nossa EAD. Tem curso lá que começou também do Pai Luciano, se eu não me engano, aquele curso de numerologia, acho que é isso? Numerologia africana. Numerologia africana, é isso mesmo. Então tem vários cursos lá no portal da Voz de Aruanda EAD, né? É só acessar lá, escolher um curso e começar a estudar e começar a aprender um pouco sobre a religião também, né, Fernanda? Isso é muito importante pra gente, né? Para que a gente possa obter maior conhecimento, principalmente também sobre a Umbanda, né? Que conhecimento é tudo nessa legião da espiritualidade. É verdade. Então vamos lá, vamos ver o que dá no programa de hoje. Graças a Deus está um dia maravilhoso, até agora Amém. Não tivemos nenhum problema, né? Nem aqui na rádio, nem lá com a conexão da Fernanda. Não, as energias todas estão entrando nos eixos, graças a Deus, positivas. Graças ao Oxalá, né? Que a gente possa estar encaminhando, digamos assim, o pouco que nos falta agora para este ano, que a gente possa estar caminhando com bastante prosperidade, com bastante fartura, abundância, paz, harmonia, né? É isso aí. E é isso, então. Então tá bom, vamos lá. Então é o seguinte, gente, hoje eu tô meio com a garganta um pouquinho seca, o tempo tá um pouco seco também, mas a gente vai tomando uma aguinha aqui e dando continuidade aos temas a que me propus a falar hoje, né? De novo eu agradeço a oportunidade que o povo da Rádio Voz de Aruanda me concedeu, né? Meu agradecimento aos meus amigos, aos meus clientes e a todos os ouvintes. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Luz, né? Meu nome é Fernanda Luz. O meu site é baralhociganoonline.net. Então, para aqueles que desejarem entrar em contato diretamente comigo, saber um pouco mais dos meus atendimentos e também dos meus cursos, é só acessar baralhociganoonline.net.
ok? Como o pai Marcelo disse no início, a quem quiser que eu responda uma pergunta, né, ao vivo, basta me enviar o nome, a data de nascimento, que eu vou no final do programa eu vou estar respondendo aos ouvintes, né? Lembrando que as perguntas são respondidas apenas ao vivo. Não adianta depois me pedir pelo MSN, me pedir por e-mail, tá? Apenas ao vivo, tá? Então é contato fernandaluz@hotmail.com. Esta semana, até o dia 15, a gente está ainda na lua minguante. Eu gosto de falar sobre a energia da lua, para que a gente possa acompanhar bem como é que vão os ciclos da natureza e para que a gente possa estar se energizando também, né? Então, os temas que a gente vai estar abordando hoje, um deles é a energia da influência da lua minguante nesta semana. Resolvi colocar porque me pediram para falar um pouco mais sobre a energia dos signos na semana. Isso foi um pedido de alguns amigos, né? Então daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso também. Então todos aí fiquem atentos para que eu possa passar a carta para cada signo, tá bom? Logo em seguida eu vou estar fazendo também... Vou estar dando continuidade. Na semana passada, o tema foi relacionado a crises e oportunidades. Então, não sei se vocês se lembram, né? Eu disse que nos programas posteriores eu ia dar continuidade àqueles exercícios que a gente vinha fazendo para traçar metas. A gente vai estar falando em transformações. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema. Se a lua até dia 15 agora é lua minguante, é uma fase legal, pessoal, para a gente resolver tudo aquilo que vem se arrastando durante algum tempo, tá? É aquela questão assim, o que não tem remédio, remediado está, né? Esse período que vem passando agora da lua minguante, né? A gente costuma dizer que ele é um período de renovação. Então eu vou dar umas dicas aqui para que o que é mais interessante a gente está fazendo agora nesta época de lua minguante. Tá? Primeira coisa é a gente estar sabendo o que realmente precisa estar sendo descartado da nossa vida, tá? E realmente obter coragem para a gente dar um fim nisso, tá? Para dar um fim nas situações controversas, nas adversidades, nas dificuldades. Isso pode ser feito sim, por meio, né, ou quando estamos na lua minguante também. Tá? Então, assim, para iniciar um novo ciclo, nada melhor para abrir caminho do que a gente começar fazendo uma faxina, seja ela emocional, seja ela externa. É como capinar um mato, né? Imaginando a lua minguante agora, é como se a gente capinasse um mato que está muito alto e que já não serve para nada. Tá? É aquela energia, né, lá na lua minguante, a gente tem aquela energia de cortar tudo aquilo que vem atrapalhando a nossa vida. Tá? Então a gente precisa aproveitar bem essa energia, né? Cortando tudo que não presta na lua minguante, para que a gente possa realmente criar um novo espaço para as novas energias que advêm na lua nova, né? Deixando novas energias entrarem na lua nova. A lua minguante é extremamente útil para a limpeza de questões que parecem prender você em um labirinto, né? Muitas das vezes a gente acaba se encontrando meio que como se fosse num ciclo vicioso, né? Então na lua minguante a gente vai estar limpando essa energia de labirinto, essa energia de mãos atadas, e para que a gente possa sair desse labirinto, a gente precisa como se matar um monstro, né? Matar aquilo que nos incomoda de um só golpe, não é? Nos programas anteriores eu havia falado e falei demais da energia da carta 10, da carta da foice. Então, imaginando que temos aí, que a gente tenha uma foice na mão,
que a gente possa realmente estar cortando esse monstro aí, seja ele qual for, né, que nos apavora, seja medo, seja falta de foco, seja ansiedade, seja falta de dinheiro, por aí vai. Na verdade, quando a gente trabalha com essa energia de limpeza, de faxina na lua minguante, a gente acaba sentindo um alívio, né? Então a lua minguante, ela nos proporciona, ela nos chega como se fosse um verdadeiro bálsamo, para que a gente realmente possa se livrar das situações adversas, né? E de repente deixar os nossos ombros mais levezinhos. Tá? Então, como o próprio nome diz, da lua minguante, nessa fase de lua minguante, tudo realmente mingua, tá? Então, nada como a gente fazer, como eu já disse, uma limpeza física, né? A limpeza física da casa, a limpeza física do corpo por meio aí de um banho de descarrego também, né? Uma bela defumação no ambiente de trabalho, dentro de casa, né? É interessante, a gente pode estar usando para fazer uma limpeza energética do chão da nossa casa, digamos assim, ou mesmo do nosso estabelecimento de trabalho. Vou passar aqui para vocês uma que eu me lembrei agora, um aroma, né? Aliás, uma essência chamada essência de violeta. Tá? Essa essência de violeta a gente costuma encontrar inclusive naquelas lojinhas de R$1,99, também tem, tá? Então coloca lá a essência de violeta com 1 litro de água no balde, passa seu paninho, né? Faz a limpeza lá dos fundos da casa ou do estabelecimento, dos fundos para frente, né? Já vai pensando, vai vibrando na limpeza sendo feita dentro da tua casa, dentro do teu ambiente de trabalho, tá? Como eu disse também, um bom banho de descarrego, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, eu vou falar de algumas ervas que são propícias para que se faça um bom banho de descarrego, tá? Quem pode, né, quem de repente pode, quem está perto do mar, um bom banho de mar também, como se fosse um verdadeiro ritual de purificação, né? Não é todo mundo que pode, né, ir tomar banho de mar e se purificar. Quem não pode vai se virando com um bom banho de descarrego, né? Principalmente na lua minguante, tá? Então vocês aí caprichem bem na faxina. Tá? Como eu disse também, é ideal para que a gente possa se livrar dos sentimentos que não fazem bem. E assim, na lua minguante, é legal a gente até começar que seja um trabalho terapêutico, tá? Porque aí vai ser hora da gente arejar os porões do nosso subconsciente e se livrar dos pensamentos que trazem angústia, frustração, tá? Então assim, é acabar com todo o lixo material, com todo o lixo emocional, para que a vida possa ficar, né, possa tornar-se menos caótica. Tá? Olha só quanta coisa dá para a gente fazer na lua minguante, né? Agora, cuidado com uma coisa, tá? Quando a gente está na lua minguante, os desfechos ou as resoluções costumam ser mais complicadas, não são fáceis. Tá? Então, assim, quem quiser estar resolvendo algo muito importante na lua minguante, esse não vai ser um bom momento. O importante que eu digo é assim, aquela resolução que seja dentro da tua vida, que você precise dar a resposta final, não é legal fazer na lua minguante, tá? Tá certo? Aqui também, se alguém estiver precisando aí de fazer um empréstimo, quitar pagamentos, cortar despesas, é a melhor hora. Ninguém está precisando disso, né? Cortar gastos, diminuir ou eliminar supérfluos, tá? É colocar a tesoura em tudo isso aí, o bendito papelzinho, né? Fazendo a sua análise, cortando os gastos, né? Que mais aqui? Então, assim, pessoal, o tema da lua minguante é o da diminuição, é de deixar as coisas
fazer as coisas minguarem. Inclusive, quem quiser começar uma dieta na lua minguante é interessante, tá? Quem quiser fazer uma boa dieta de desintoxicação também é essencial na lua minguante, tá? Na lua minguante a gente vai estar desinchado, a gente não vai estar tão inchado assim, tá? A gente vai ter maior facilidade de perder peso. Então, como eu disse, é a melhor fase para a gente fazer uma dieta de emagrecimento ou dieta de intoxicação é agora na lua minguante. Quem quer que os cabelos demorem para crescer deve aproveitar para cortá-los também agora na lua minguante. Os que tem muita juba, que nem eu, assim, tem muito cabelo, né? Mulherada reclama que tem excesso de cabelo, volume, frizz, muitos cachos, né? Quem quiser dar uma ajeitada no visual, né? Para que inclusive o cabelo demore um pouco mais para estar crescendo, né? O ideal também é fazer agora na lua minguante. Quem quer fazer tratamentos químicos, é ideal fazer também na lua minguante. Cirurgias são boas. Ou seja, de modo geral, quando a gente está falando de lua minguante, a gente está falando em tudo que mingua, tá? Então, assim, na lua minguante também tudo se desacelera. Tá? É interessante a gente observar que quando chega a lua minguante, mesmo que a gente não queira, né, o ritmo acaba sendo diminuído, né? Dá a impressão que a gente está dando meio que uma marcha ré, diminuindo a velocidade, né? Sabe assim, quando a gente está assim numa estrada, de repente vê um quebra-molas, né? Então, assim, na lua minguante, realmente a tendência é das coisas ficarem um pouco mais desaceleradas, tá? Então, assim, é interessante fazer isso na lua minguante, tudo isso que eu falei, tá? Para que a gente possa estar se preparando para o próximo ciclo, que vai ser o ciclo de lua nova, tá? Então é sempre bom, tá? Então olha lá no calendário, né? Se organiza nessa época de lua minguante para fazer a faxina que eu disse, a faxina física, a faxina emocional, a faxina espiritual, por que não dizer isso também, tá? Não tomar grandes decisões nessa fase, tá? Então, se o divino nos concedeu essa bênção aí da gente poder se renovar, então é realmente que a gente possa aproveitar tudo isso, tá? De energia da energia da lua minguante. Para quem gosta, eu vou passar umas ervas aqui, umas ervas de purificação, tá? Essas ervas que eu vou passar aqui, eu vou dizendo quais que são legais para que vocês possam, inclusive, fazer defumação na casa e com banho também, né? Eu trouxe, então, aqui, anota aí para você, algumas ervas consideradas ervas de purificação. A primeira delas, acredito que vocês já conheçam, né? É também chamada de alfazema. Lavanda ou alfazema. Não sei se vocês já viram o vasinho dela, ou já viram por aí, ou na internet até. A cor dela é assim, indo para o violeta, né? O violeta transmuta a energia. Então, assim, para que serve, né? O que seria ideal? Ou de onde ela vem? Né? A lavanda, né, a própria palavra diz, ela significa o ato de lavar, né? Entre os egípcios ela foi usada, inclusive, turma, para mumificação. Da lavanda eu estou falando, lavanda ou alfazema, né? Há uma lenda de que as roupas de Jesus Cristo foram colocadas num arbusto de lavanda e acabou ficando a fragrância dela. Então, você pode usar a lavanda para purificação, lavanda ou alfazema, né? O pessoal costuma dizer que o povo da Umbanda não deixa faltar nunca, né? Alfazema, lavanda,
os seus rituais, para os seus banhos, né? Lembrando sempre, né, quando a gente fala, no caso aqui da lavanda, ele tanto pode ser para banho. Se a criançada estiver aí meio agitada, tá? Aproveita, dá um banhinho de lavanda também, ou de alfazema, que é a mesma coisa, tá? Vocês podem usar a lavanda, a alfazema em forma de, pode passar no chão, né, do quarto principalmente, porque a gente usando a lavanda no quarto, o sono acaba chegando melhor, né? A lavanda, ela purifica, ela acalma, tá? Se você quiser colocar lavanda também, né? Vocês acham, como eu disse, vocês acham assim, até em farmácia, aquelas alfazemas, né? Como é que chama? Em potinho de plástico. Quem quiser borrifar, aí o pessoal que tem criançada que tem dificuldade de dormir, né? Pode fazer o banhinho, claro. Essas questões de banho, quando a gente fala em banho, faz só do corpinho, tá? Do pescocinho para baixo, né? Quem quiser aqueles borrifadores, estilo borrifadores de samambaia, é legal a gente borrifar a lavanda, né? A alfazema, ou dentro de casa, tá? Ou nos quartos, como eu disse. Pode usar a lavanda, que é uma erva purificadora, inclusive assim, borrifando dentro dos armários, tá? Em locais em que há um trabalho espiritual também pode ser feito, tá? Eu estou generalizando um pouco, né? Estou comentando assim as possibilidades. Pode-se borrifar lavanda também assim no lençol, antes de dormir. É gostoso, tá? Porque realmente a lavanda é uma erva purificadora e que acalma, que tranquiliza e purifica também, tá? Então aí foi uma dica, uma delas é a lavanda. Outra dica aqui de uma erva purificadora, essa aqui já não vai ser para banho, né? Acredito que vocês conheçam bem, né? A outra dica é a mirra, né? Vocês já devem ter visto. A mirra é uma resina que ajuda a manter estados de alinhamento, um alinhamento energético. Segundo dizem, a mirra faz com que a gente se conecte com o espírito da juventude. Tá? Então a mirra também é a erva carregada de espiritualidade, de magia, de meditação, de paz, de proteção e purificação. Tá? É uma erva que não vem sendo usada de agora, vem sendo usada desde a antiguidade para inspirar a oração e a meditação. Tá? E na verdade a mirra ela revitaliza o espírito. Tá? Segundo alguns dizem também, é uma erva de qualidade misteriosa e sedutora. Tá? Eu não sabia que a mirra tinha essa capacidade, mas assim, o que a gente sabe, de modo geral, é que a mirra ajuda nos trabalhos espirituais, né? Porque acaba auxiliando na expansão da consciência, né? A nossa consciência, quando a gente usa lá um defumador, ou mesmo eu esqueci o nome daquele, não é só do turíbulo, até em igreja se usa mirra, né? Então, assim, ele acaba promovendo a abertura da consciência, como eu disse, a abertura da realidade espiritual, né? Segundo dizem também, a mirra acalma os medos, as incertezas com relação ao futuro. Tá? Ela amplifica a força e a coragem e aquece as emoções. Como a gente está falando aí de uma erva, a mirra, pelo menos aqui eu uso assim, tanto a gente pode usar a mirra, né, no turíbulo, ou no incenso, ou no defumador. Na lua minguante, do fundo para frente. Nas boas luas, como dizem os ciganos, ou seja, na lua nova, na lua crescente, na lua cheia, vocês podem fazer da frente para os fundos. Então a mirra, ela é assim, ela é ampla, né? Tanto a gente pode estar usando para purificar, né, no sentido de se limpar as energias nocivas dentro da casa, do ambiente,
como ela traz também, né, toda uma gama de prosperidade, de fatura, de abundância, de bênção, de harmonia, né, de abertura de consciência. Então a mirra, como eu disse, é uma erva que tanto pode estar servindo para se transmutarem as energias dentro do local, como também trazer, né, chamar para dentro da nossa residência ou do nosso ambiente de trabalho, por que não dizer também do nosso templo, boas energias de espiritualidade, de elevação. Ok? Aí temos, essa é a mirra, foi o que eu falei. Pétalas de rosa, eu adoro. Normalmente a gente faz banhos, né, inclusive o pessoal do Kardec, né, eu me lembro quando eu era pequenininha, banho de ervas que eu me lembro que a gente fazia quando eu era pequena, quando eu era menina, isso faz algum tempo já, era o banho de pétalas de rosa, né? Normalmente a gente usava na época o purificador, né, no sentido de purificação, as pétalas que se utilizavam eram as pétalas de rosa branca, tá? Essas, pelo menos até então, podia ser um banho de cabeça, inclusive. Tá? Claro, quem tem lá um segmento da Umbanda, do Candomblé, não pode fazer nenhum tipo de banho sem que faça sua consulta ao seu babalorixá e alorixá, ao seu líder espiritual. Né? Então aqui eu estou comentando, né, porque a gente não fala nada sem que haja uma pesquisa, sem que se tenha uma certeza, né? A pétala de rosa branca, inclusive eu costumo indicar bastante, então aqui no sentido de purificação, inclusive de se estar purificando as emoções, tá? Costumo indicar pétalas de rosa branca para as minhas clientes, né? Às vezes os meus clientes de modo geral, porque assim, além de estar purificando, a pétala de rosa branca contribui para que haja uma expansão da aura, né? Ela limpa, ela equilibra, tá? Então assim, além do cheiro gostoso, do aroma super perfumado, a pétala de rosa, ela é excelente para a meditação, para a adivinhação também, ou seja, para quem trabalha com os oráculos, né? Para aumentar a capacidade psíquica, né? Para conectar-se melhor com seres de outras dimensões, possibilitando a comunicação. No nosso caso aqui, a gente está falando de se usar pétalas de rosa branca, aí no caso, para que haja uma purificação. Então seria um banho bacana, né, também para estar se fazendo agora na lua minguante. Tá? A pétala de rosa a gente sabe também, por vezes a gente indica a pétala de rosa para questões de amor, tá? Para quem não tem paz, como eu disse agora há pouco, para se conferir paz, né? Então assim, aí foi mais uma dica para que a gente use então banhos de pétalas de rosa, principalmente a pétala de rosa branca, agora na lua minguante, tá? Sálvia branca, vocês já usaram sálvia branca? Ela costuma vir em saquinho. A sálvia a gente costuma usar tanto para defumação no turíbulo, ainda não vi incenso de sálvia, nem defumador de sálvia. Eu já vi assim a sálvia em erva ou em pedrinha, né, para colocar dentro do turíbulo. Ainda não vi incenso ou defumador, como eu disse, né. A sálvia, povo, uma vez eu já disse aqui num dos programas, o povo cigano costuma usar sálvia, inclusive o chá, né, dela, para as pessoas que têm muitos ressentimentos e mágoas, tá? Então pode ser usado como chá. Outra coisa, a sálvia, ela serve para limpar maus sentimentos, más influências, para, inclusive, para bloquear a entrada de maus espíritos. Tá? O pessoal do xamanismo costuma usar muito a sálvia nos rituais xamânicos, né? Ela costuma purificar também os objetos cerimoniais. Então, assim, ela tanto serve para purificar o corpo, os lugares e os objetos pessoais.
né? Por isso ela é tão sagrada assim. Tá? O que a sálvia oferece? A sálvia, né, a defumação com sálvia, oferece a força, a sabedoria e clareza. Tá? Então, estou passando algumas ervas aí. A sálvia, como eu disse, no caso da sálvia, aliás, pode ser feito ou banho, pescocinho para baixo. Inclusive, a sálvia, a mulherada que está ouvindo aí, ou até para os homens que estão ouvindo, quando você vê lá a esposa se matando porque está de TPM, tá? Então aproveita a nota aí, leva um saquinho de saquinho de banho de sal e vai lá para sua namorada, para sua esposa, porque é uma erva super legal, inclusive para a gente estar usando, né? Para se estar usando na época em que a mulher está de TPM, né? Ela também ajuda a dar uma amainada um pouco naquela energia que a mulherada quer arrancar os cabelos, né? E quer matar o primeiro que vem pela frente. Então a sálvia serve para banho, serve para defumar também e para chá, tá? Lembrando que no caso das ervas que eu comentei aqui de banho, o pescocinho para baixo e cuidado aí com a temperatura da água também, tá? Então, um pouco de cuidado aí. Os banhos devem ser feitos com água morna. Um pouco de cuidado aí. Claro, se você quiser fazer uma oração na hora que estiver fazendo banho de erva, né, de ervas, fique à vontade. Tá? Deixa eu ver aqui. Outros, e as últimas ervas aqui que a gente tem, fumo de corda, cheiro é muito bom, tá? Fumo de corda é muito bom para fazer uma defumação, tá? Palha de alho também é legal fazer defumação, arruda, tá? Lembrando que as defumações, né, de limpeza, de purificação, de corte de energias adversas, do fundo para frente, tá? Uma dica aqui final com relação a essa questão de limpeza externa, banhos, etc. Uma dica que eu aprendi com o pessoal o povo chinês, né? Não sei se nas outras religiões também se fazem isso, mas assim, quando você for fazer a limpeza interna lá ou do teu local de trabalho, da tua casa, de modo geral, bate palma nos cantos, tá? Agora, entendendo o seguinte, eu tô falando dentro da filosofia chinesa. Por que bater-se palmas nos cantos? Alguns até batem sininhos nos cantos, porque é o seguinte, nos cantos ficam acumuladas as energias de elétrons, né? Ou seja, o excesso de magnetismo, né? Seja de TV, seja de computador. Então, assim, é legal fazer isso. Bate palminha nos cantos assim, bate palma nos cantos, que aí você ajuda a dissipar essa energia que fica acumulada nesses cantos aí. Sejam os cantos da tua casa, do teu local de trabalho, tá? Então aí foram algumas dicas, né, relacionando tudo à questão da lua minguante. Aí foram algumas dicas sobre a influência da lua minguante. Que mais aqui? Das ervas. Algumas ervas. Né? Que mais? E agora a gente vai partir para... Vamos falar um pouquinho dos signos, da energia dos signos da semana. O pessoal tinha me pedido, então eu fui lá e tirei uma cartinha para cada signo. Vamos lá? Povo de Áries, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da energia dos signos. A carta que sai para o povo de Áries aí foi a carta 11, a carta do chicote. Então toma cuidado, tá, o ariano. Cuidado com energias de manipulação que possam vir sobre você, ou tome um pouco de cuidado com essa energia de estar manipulando os outros. Tá? Eu costumo dizer que quando sai a carta do chicote, manter-se um pouco mais equilibrado, tá? É como o povo diz, pega leve, para não sair julgando demais, para não sair cobrando demais o outro, seja ele quem for, tá? Então,
para Áries, carta 11, a carta do chicote. Taurinos. Para os taurinos, a carta desta semana é a carta do rato, a carta 23. Primeiro, já assustou? Calma, peraí. O taurino gosta das coisas todas muito em seu lugar, né? Então, cuidado. A energia do rato é uma energia que costuma trazer estresse, costuma trazer pensamentos obsessivos, tá? Costuma deixar as pessoas envoltas dentro de um círculo vicioso, tá? Então, para que o taurino saia dessa energia do rato aí que saiu aqui para essa semana, é importante que ele se vitalize, né? Para não se estressar demais. Então, também pegue leve, mantenha a cabeça firme, faça lá, como a gente estava falando em lua minguante, procura retomar seu equilíbrio, cuidar da sua saúde, da sua vitalidade e deixar os pensamentos tentar deixar os pensamentos mais leves. Tá? Não de forma tão obcecada, não tentar evitar ruminar as coisas, tá? Então, a carta 23, a carta do rato, energia para o taurino esta semana. Para os geminianos, inclusive, é engraçado, para os geminianos saiu a carta 22, a carta dos caminhos, tá? Então, assim, é uma época, ou é uma fase, vai ser uma semana de escolhas. Difícil colocar isso para um geminiano, né? Entregando nas mãos dele a escolha. Então, veja lá, geminiano, se você não está envolto em escolhas, né? Metido numa encruzilhada, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, tá? Então, para o geminiano, esta semana seria então uma semana fatídica, em que ele deve tomar lá as suas decisões e não ficar questionando tanto as outras pessoas, né? Então, assim, digamos que para o geminiano é uma carta de foco, focalize, carta dos caminhos, tá? Para o canceriano, a energia da carta é a carta 21, a carta da montanha. A carta da montanha pede ao canceriano que ele seja um pouco mais flexível. Tá? Então, cuidado aí com excesso de resistências. Cuidado com teimosia, tá, canceriano? Então, essa energia, a energia do canceriano para esta semana é a carta da montanha. Para o leonino, a carta desta semana é a carta do cão, a carta 19. A carta do cão, quando aparece, é indicando, no caso, para o leonino aí, para que ele seja um pouco fiel com ele mesmo, tá? Então, para o leonino, a energia da carta 19, a carta do cão. Virginianos. Para os virginianos, a carta da torre, a carta 19, tá? Pedindo para que o virginiano analise um pouco mais, já analisa bastante o virginiano, né? Mas realmente para essa semana, o que a energia da carta 19, a carta da torre nos confere, é energia de análise, tá? Não faça nada antes de realmente analisar, planejar, orçar, tá? Observe mais o que está à sua volta, se estruture, tá? E não tome decisões rapidamente. Então, assim, para o virginiano, a energia é uma energia um pouco mais lenta, tão lenta quanto a energia da lua minguante, que vai agora até dia 15 de outubro. Para o libriano, a carta do jardim, momento de encontrar seu caminho, é o que a gente fala assim, é o momento do desfrute, é o momento de, se você não está podendo fazer isso agora no momento, libriano, procura encontrar um tempinho para que você realmente possa se dedicar um pouco mais à sua família, ao seu círculo de amizades, no sentido de estar de estar aproveitando um pouco mais essas pessoas que te rodeiam, nutrindo-se um pouco mais das boas energias da família, dos amores, dos relacionamentos, tá? Então é uma época legal agora para as festas, para os eventos, para os pequenos passeios,
tá? Então aproveita mais um pouco o dia, tá, Libriano? Então, também pega leve, vamos aproveitar um pouco mais o dia. A carta de Escorpião é a carta Cegonha 17, é a carta 17, indica o seguinte, o Escorpiano, deixa um pouco a energia de introversão do lado, tá? Não reclama tanto, né? Para um pouco de reclamar, se volta um pouco para dentro de si mesmo, tá? Porque às vezes a ansiedade, né, faz com que você não enxergue um palmo na frente do seu nariz. Então, assim, para o Escorpiano, a energia da cegonha indica o seguinte: volte a si mesmo antes de pensar nas grandes mudanças que vão estar lá para frente, já está entrando daqui a pouco, né? Outubro, novembro, entrando a energia do Escorpião. Tá? Então, volte-se um pouco mais para si mesmo, para depois pensar em mudanças. É um momento, talvez, em que você esteja um pouco mais calado, mais introvertido. Tá? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nada de fazer beiço, cara feia. Né? Sagitarianos é a carta da chave, a carta 33. Sagitarianos, aí essa carta quando chega pra gente, né, a carta da chave, a carta de 33, ela indica o seguinte: olha, sinto muito, mas todo e qualquer tipo de resolução que você for tomar ou solução, ela está apenas na sua mão. Tá? A carta da chave, a carta 33, ela indica o livre-arbítrio. Tá? Então não adianta você jogar no outro para que ele resolva, principalmente no que se refere às questões de relacionamento, né? Então tudo vai partir, né, da sua, como eu falo, de você mesmo. Ou você vai lá e abre, ou você vai lá e fecha a situação. Meio termo nessa situação, quando sai a carta da chave, não existe. O que você tem de aberto, né? Veja lá se você pode concluir. Você quer abrir algo, alguma situação? Então, depende de você mesmo. Bom? Capricornianos, hein? Para os capricornianos, a gente tem aqui a energia dos lírios, né? A energia dos lírios pede assim, para que realmente durante essa semana o capricorniano se harmonize, tá? Se centre, tome consciência, né? Para que realmente ele possa estar sendo purificado, né? A energia dos lírios é a energia da carta de Oxum. Né? Então, assim, procure a consciência, procure se libertar. Não é momento agora de melancolia nem de desânimo, tá? É momento de levantar a cabeça, né? E seguir em frente. Aí é a carta dos lírios, tá? Aquarianos. Aí, essa é pro Luciano. Olha só. A energia para o povo de Aquário é a energia, a carta 32, a carta da Lua. Então, para os aquarianos, aí o que tem essa semana? Primeiro, tudo aquilo que está meio obscuro, né, vai vir à tona. Então, cuidado aí, o aquariano, para você não ter altos e baixos. Tá? Então, assim, a gente já está dentro da lua minguante, né? A gente está passando pela lua minguante. E para o aquariano sai a carta da lua, então é preciso tomar um pouco de cuidado para que haja um equilíbrio de suas emoções. Tá? Então, assim, em suma, para o aquariano, o que se pede é o equilíbrio das emoções, principalmente aquelas emoções que você não sabe bem quais são. Então, antes de falar qualquer coisa, é melhor analisar do que sair falando coisas de que você não tem tanta certeza, tá? Então, digamos assim, para a próxima lua, possivelmente haja aí algumas, como a gente fala, algumas novas aberturas, tá? Então, é uma semana realmente de muita intuição, de muitas revelações para você, tá, aquariano? E por fim, para o pisciano, a gente tem a carta do coração. Piscianos é o seguinte, normalmente a gente sabe que os piscianos são grandes doadores, né? Doam até, só faltam doar a pele do corpo. Então, assim, saiu a carta do coração, dizendo o seguinte para cá, para os piscianos:
toma um pouco mais de cuidado, tá? Com os excessos aí de doação, os excessos de até mesmo de mimo, de carinho, tá? Evitando assim, até, sabe, fica com a pessoa se torna cheia de melosidades, até mesmo, por que não dizer, carente, tá? Então toma um pouco de cuidado aí para equilibrar essas energias emocionais, para que, se caso você não cuide disso, esse coraçãozinho aí vai, digamos assim, se desequilibrar. Isso eu falo no que se refere à questão do emocional, tá? Ok? Energia dos signos aí pro pessoal, então. Pessoal aqui. Luciano dando pitaco lá, falando que é pra ele. Não é só pra você, Luciano, é pra todo mundo. Tá? Então, como o pessoal havia me pedido a energia dos signos pra semana, aí está. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui à segunda parte do... Então é o seguinte, vamos lá aos nossos exercícios, né? Eu vou começar a deixar tarefa. Vocês estão rindo da minha cara, mas assim, se vocês puderem acompanhar o que a gente está falando aqui, tá? Inclusive anotando, é legal, tá? Porque eu digo uma coisa para vocês, o que a gente vem falando aqui na rádio, eu também tenho feito e tem dado muito resultado, tá? Na semana passada, eu li um texto aqui, cujo título era Fátima a Fiandeira, né? Ah, você não ouviu? Depois o pai Marcelo vai soltar lá e você ouve do que se trata a história. Se você quiser saber um pouco mais sobre do que eu falei na semana passada, procura lá no Google, tá? O texto se chama Fátima a Fiandeira, tá? E na semana passada, como eu tenho feito durante esse mês todo aí, também fiz uma analogia dos textos, né, dos textos com respeito às cartas do baralho cigano, tá? Entendendo o seguinte, quando a gente está fazendo a leitura dos textos aqui, entendam que o pessoal pode estar perguntando, tá, tudo isso que você está falando está relacionado, em que se relaciona com a questão do espírito cigano? Tem tudo a ver, tá? Porque na semana passada a gente falou muito da questão das transformações, a gente falou muito das crises, a gente falou muito da questão da adaptabilidade, tá? Que são, querendo ou não, virtudes que também o povo cigano possui. Tá? Então, não há nada que eu fale aqui que não faça menção às virtudes que o povo cigano possui. Né? Por falar nisso, eu só queria fazer um pequeno parênteses, ou um parente, que nem diz o outro, seguinte, um breve comentário. É complicado, pessoal, vocês não devem ser dessa época, mas quando eu era pequena, tinha um programa, estou denunciando a minha idade, mas tudo bem, tinha um programa chamado Balança Mas Não Cai, hoje em dia eles chamam de Zorra Total, né? Tinha a personagem chamada Ofélia, né? Então o bordão dela era assim: eu só falo as coisas quando eu tenho certeza. Alguns vão se lembrar, talvez. Né? Então, pessoal, eu vou começar a ficar cheia de dedos para falar disso, mas eu acredito que seja importante, porque a gente tem uma via de comunicação aqui, que é a rádio, tá? Querendo ou não, o que a gente está falando aqui na rádio vai ficar aí, entre aspas, para eternidade, digamos assim, rodando pela internet, né? Então, assim, ó, falar as coisas quando se tem certeza. Essa é a primeira questão. Segunda coisa, meu pai já dizia, quando você desconhece sobre um assunto, antes de você ficar falando, ou você ouve os que estão falando, né? Ou, cá para nós, vá pesquisar ou vá ler a respeito antes de soltar no ar um tema polêmico, né? Eu estou falando do tema do povo cigano.
Então, assim, eu não estou passando lição de moral em ninguém, quem sou eu para fazer isso, mas enfim, na medida em que a gente abre lá uma gira, um encaminhamento, seja ele qual for, estou falando da questão espiritual, é importante, pelo menos acredito eu não sou líder espiritual até então, mas naquilo que eu creio é o seguinte: quem está realmente com a responsabilidade de liderar um grupo espiritual precisa ou falar menos, ou ter muita certeza daquilo que fala, seja na gira, seja no atendimento espiritual, seja até em curso, digamos assim. Porque difícil é a gente entrar num local como eu entrei esses dias, que se fez uma, digamos assim, uma gira cigana, e ter de ouvir o seguinte, 2 pontos, abre aspas. Tá? Não fui eu que disse isso, hein? Olha lá. 2 pontos, abre aspas. A pessoa disse o seguinte: turma, então, que a gente possa rezar bastante mesmo, para que tenhamos paz, fartura, abundância e prosperidade, para que não aconteça com a gente que nem acontecia com os ciganos antigamente, ou seja, que precisava roubar, os ciganos precisavam roubar para viver. Voltando, isso que eu mencionei agora, não fui eu, Fernanda Luz, que disse. Tá? Então, assim, para mim, Fernanda Luz, acima e embaixo, se quando a gente vai falar dos caboclos, dos índios, a gente tem todo o respeito, se a gente vai falar dos pretos velhos, a gente tem o respeito, então, por favor, se mantenha o respeito. Não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas assim, a gente sabe muito bem que a temática do povo cigano, muitos ainda desconhecem. Então, se desconhece, tudo bem, faça lá a sua reunião espiritual, sim, com os ciganos, mas, por favor, evite emitir, melhor dizendo, palavras com cunho de preconceito. Tá? Então, assim, PT saudações. Tá? Então, quando eu tô falando, não é para puxar a brasa para minha sardinha. Cigano não rouba. No histórico que a gente observa de suas virtudes, de seu conhecimento, cigano não roubava para sobreviver. Mas era mais fácil até o povo de fora roubar dos ciganos. É que nem dizer que índio era preguiçoso, que não queria trabalhar. Por favor. Tá? Então é isso. Um pouco mais de cuidado aí, hein? Complica. Bom, não dá jeito, povo. Eu acabo mencionando coisas que a gente não pode se omitir. Como eu digo sempre, não sou martelo do mundo, mas se a gente está aqui com instrumentos de comunicação, né, é bom a gente colocar os pingos nos is. Então, seguinte, voltando sobre o texto, né, sobre o tema da Fátima Fiandeira, hoje a gente vai dar sequência ao tema anterior, desta vez falando de criar metas. Não é? Sabe criar meta? Não sabe. Então, assim, sabe que você quer isso, você quer aquilo outro, fica num círculo vicioso, não sabe o que faz, o que deixa de fazer, não sabe o que faz primeiro, né? Como eu disse na semana passada, o ano tá acabando, eu não fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu precisava ter lavado a garagem, dado banho no cachorro, comprado sapato para as crianças, né? A gente precisa fazer tanta coisa, né, pessoal? Principalmente numa era em que a gente tá, que é a chamada tal da era da incerteza, né? Se antes a gente tinha certeza do que ia acontecer depois, digamos assim, pelos relatos históricos ou pelos grandes historiadores, autores, biógrafos que falavam sobre uma tendência mundial,
a gente está na era da incerteza, né? Junto com a era da incerteza, aí adentra a questão da velocidade, da rapidez, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Então, realmente, é uma situação, são situações que solicitam da gente o foco, né? Então, quando você vai criar metas, então imagina aí metas, tá? Como assim metas, Fê? Tipo assim, é aquilo que eu quero? Digamos que sim. Aquilo que você quer, tá? Quando a gente vai criar metas, que você abre teu caderninho, inclusive coloca assim um tracinho, isto, aquilo, outro, 2 processos, segundo a neurolinguística, são observados. O primeiro deles é o processo de germinação, tá? Então é um momento ali que a coisa vai começar de maneira fragilizada a fluir. Então você colocou ali. Então há toda uma energia em volta, na medida em que você, inclusive, coloca e escreve no papel. Às vezes é necessário escrever sim no papel, tá? Como eu falei, é muito fácil hoje em dia a gente se desfocar, se perder no caminho. E o tema de hoje é falando sobre caminho, tá? Então o primeiro processo é o da germinação. Então imagina teu vasinho, você colocou a sementinha ali. Tá? Quando eu falo em processo de germinação, vai imaginando aí um trevo, tá? Eu faço menção à carta 2. Na carta do trevo, a carta 2, a gente vê um trevo assim, cujo caule é bem fragilizado, né? Quando sai a carta 2, que eu falei com relação à questão da germinação, não espera assim um resultado imediato. A necessidade de que você se mantenha seguro, né? E você fala, Fê, é fácil, sem falar para você. Presta atenção, seguinte, eu tô falando, na maioria das vezes que eu tô falando para você, eu tô falando para mim também, tá? Não pense você que a gente que fala na rádio, ou até, sabe, o oraculista, pai de santo, seja lá, quem for, que a gente não passa por processos de fragilidade, de dúvida, enfim, tá? Processo de germinação é um processo lento, né? Então, esse é o primeiro processo. Anota aí, o processo de germinação. Segundo processo, para a gente estar criando meta, é o processo de assimilação. Sabe? Tipo, entendeu? Ok, copiou. Esse é o processo de assimilação. Então, na medida que você já focalizou, já se germinou, houve a germinação, o próximo passo é o da assimilação. Porque é o seguinte, há pessoas que tratam a vida como se fosse chiclete, né? Então, assim, isso aqui vai perder o gosto rapidinho, daqui a pouco eu jogo fora, né? Então, há pessoas que a gente observa, elas acabam perdendo o gosto da vida de forma rápida, né? Já viu isso, né? Eu também. Então, assim, focalize no que você quer e não no que seja possível. Como assim, Fernanda? Eu vou começar a entender as minhas metas como possíveis? Sim, senhor. Tá? Imagina se o Santos Dumont tivesse acreditado no impossível, né? Imagina se o Steve Jobs, que inclusive morreu, fez 1 ano da morte dele, o criador da Apple e da Pixar, se de repente, em algum momento da vida dele, ele não acreditasse que as coisas fossem possíveis. Não é verdade? Então vá pensando, essa questão do impossível, começa a apagar um pouquinho mais, começa a deletar aos poucos, tá, da tua energia, essa questão do impossível, porque a maioria das pessoas que eu conheço, tem assim como se fosse um cartaz enorme. Tudo que você coloca para ela, tudo que você propõe a ela joga na tua cara e já coloca assim, isso é impossível. Tá? Então, possível vem de poder. E poder pessoal, a gente pode estar criando sim. Tá? Outra coisa, existe a necessidade da confiança e determinação. Agora pegou, né? Pegou mesmo. Difícil a gente manter confiança, dadas as dificuldades que a gente costuma normalmente passar na vida. Difícil a gente manter uma
determinação, dadas as dificuldades, falta de dinheiro, dívidas, situações adversas, etc. Mas esses dois ingredientes aí, confiança e determinação, digamos que são fermento para que realmente você possa, dentro do teu bolo, que é o bolo ali da tua meta, confiança e determinação. Quando a gente fala em confiança, a gente já se lembra do seu oposto, né? Que é a não confiança, é a desconfiança, é a insegurança, é a fragilidade, né? Fazendo referência, então, à carta 2 de novo, a carta do trevo, a falta de confiança. Determinação, agora a gente vai lembrar da carta 1 do baralho cigano, que é a carta do cavaleiro. Nela você vê um homem sentado em seu cavalo e segurando as rédeas na mão dele, né? É a energia da determinação. Eu sei para onde eu vou, tá? Então, mais dois ingredientes para se criar uma meta é confiança e determinação, tá? Aí eu te pergunto, você fala, lá vem ela fazer pergunta óbvia, mas vem cá, se eu ficar falando muito, às vezes até meio de forma difícil para você, né? Não estou subestimando a sua inteligência, mas veja bem, você já se perguntou, você sabe onde você está? Eu estou aqui no trabalho, não é isso que eu estou falando, eu estou falando assim, você sabe onde você está com relação às suas reais possibilidades na sua vida, seja no trabalho, seja no amor, na saúde, nas finanças, na espiritualidade, você sabe onde você está? Tá? Então, assim, se você não sabe, é assim, existe um ditado que diz, uma frase que diz, se você não sabe onde está, não vai chegar a lugar algum, né? Aquela história do perdido, o cego perdido em tiroteio. Não sei para onde vou, não vou chegar a lugar algum. É a mesma coisa, voltando à questão da carta a carta 1 do baralho cigano. Ok, você sobe no cavalo, primeiro, não sabe andar a cavalo. Segundo, não segura as rédeas. Você sabe onde você vai parar? No abismo, né? Literalmente, como eu sempre digo nos meus cursos, para quem não tem foco e determinação, literalmente cai do cavalo, tá? Se você não sabe para onde vai, então não vai chegar a lugar algum. Inclusive, fazendo menção dessa questão de não saber para onde vai, eu sempre menciono o oráculo, né? Uma das funções do oráculo é realmente a gente dar uma orientação aos nossos consulentes, de forma que a gente possa fazer nascer nele a ideia do foco, da possibilidade, não a possibilidade que eu, Fernanda Luz, te confiro, não a possibilidade que o Pai de Santo te confere, inclusive não a possibilidade que a espiritualidade te traz. Como assim? A espiritualidade não me traz uma possibilidade? Traz sim, tá? Entendendo sempre que a questão da espiritualidade, já que eu vou falar, nada se realiza por si só. A espiritualidade, como eu sempre falo aqui, ela realmente te faz alcançar, te faz chegar a uma possibilidade na medida em que realmente você souber, digamos assim, se colocar frente ao divino, tá? E como a gente sempre fala, entidade nenhuma vai, como a gente fala, entidade nenhuma vai resolver sua vida. Quem resolve sua vida é você, né? Então se coloque, né? Então eu havia perguntado a vocês onde você está. Então é preciso que a gente possa se familiarizar com a realidade nua e crua. Dói pra caramba, esta é a realidade.
ok, alô, realidade chegou aqui. Cuidado para que a realidade não te seja que nem um comboio, né? Um trem, um enorme trem que passa em cima do teu corpo e da tua cabeça. Cuidado. Então acostume-se a ela. E quando a gente fala em você se familiarizar com a realidade, é você começar a criar mecanismos de adaptação a ela. Né? Define o teu objetivo, tá? Defina o teu objetivo. Aqui, agora. Hoje, agora. Presente, agora. Aqui. Oi. Pé no chão. Aqui, agora. O Juan, meu amigo cigano, costuma dizer o seguinte: assim é, assim está. Assim é, assim está. Né? É o tal do aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Então, pezinho no chão, aqui agora. Tá? Que a gente possa, eu falei em metas, falei em germinação, que é a tal da tua semente, e falei da assimilação, e falei de caderninho, talvez você precisa disso. Então, é apontar, ou melhor dizendo, anotar lá no caderninho, quais são suas metas. À medida que você coloca nesse bendito caderninho as suas metas, a assimilação já chega lá no seu cérebro, tá? E toda a energia do universo começa a contribuir para que isso aconteça. Agora, claro, precisa tomar cuidado com aquilo que você pede, é sempre aquilo que a gente costuma falar, né? Sempre falei, sempre falo, continuo falando. Futuro a gente cria, tá? Futuro a gente cria. Para que a gente possa criar futuro, a gente vai precisar realinhar metas. Realinhar metas gera menos esforço, sabia? Sabe por quê? Porque quando eu falei lá no começo do programa que você deixou de lavar garagem, deixou de dar banho no cachorro, não comprou sapato para as crianças, não fez, sei lá, não fez o trabalho da faculdade, que mais que você deixou de fazer? Quando você começa naquela, eu não fiz, o teu cérebro responde a você que ele não sabe o que faz também. Ele não sabe, ele não consegue te dar, como se diz, fornecer um mecanismo para realização. Você, na verdade, quando fica, eu não fiz, deixei de fazer, não fui no banco, eu precisava sair, nossa, eu tenho que fazer, não sei o que. Quando você fica nesse tenho o que, não fiz, você entra naquilo que eu falei agora há pouco, do tal do círculo vicioso. Então, você começa a jogar na retranca. Tá? Você começa a dar 2 passinhos para frente e um monte de passinhos para trás. Os ombros começam a pesar, sabia? Metafisicamente dizendo, quando a gente começa a dizer que está tudo muito pesado, que você tem um excesso de responsabilidades, o corpo pesa, o ombro pesa. Então, uma forma de você liberar aí esse peso todo que você tem, que eu sei, todos nós temos, o enorme peso de atividades para ser feito, tá? O ideal é que você comece a libera teu HD, tá? Libera. Como eu vou liberar, Fê? Vou ficar... Bom, uma forma de você liberar isso é realmente colocando isso num papel. Uma caderneta. Não sei que jeito você vai fazer, mas começa a liberar teu HD, tá? Libera o cérebro, porque aí ele sai da retranca, entendeu? Ele começa a fluir, tá? Então as coisas vão começar a chegar para você como se fossem água, né? As coisas fluem. Você entendeu? Então não adianta o excesso de cobrança das coisas que você tem que fazer, as coisas que você deixou de fazer, tá? Então, como eu disse, situações acumuladas pesam na mente. Quando a gente fica pesado, o que começa a acontecer? Começa assim, vitimismo, resignação. Sabe o que é resignado? Não me venha com aquelas conversas assim. Por exemplo, mas é assim mesmo. Mas não tem jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fiquei assim. Para, né? Gente excessivamente resignada é tipo da coisa que incomoda pra caramba. Começa a ficar chato. Não pense você. Tudo bem, a gente tem uma série de amigos, de companheiros, etc. Os amigos até te ouvem, mas pode ter certeza de uma coisa, chega uma hora que para quem entra no vitimismo, na resignação,
no excesso de justificativas, acaba ficando chato. É ou não é? Esse tipo vitimista, resignado, cheio de justificativa, cheio de poréns, cheio de contudos, cheio de todavias, realmente é o tipo, a gente costuma chamar inclusive o vitimista dizer vampiro, perturba, tá? Perturba. Tá? Então, situações acumuladas, você está sentindo o lixinho aí, teu lixinho emocional, teu lixinho mental, tá pesando? Tá, ok, então vamos liberar esse HD. Ok? Então, assim, primeira coisa que você vai estar fazendo para liberar tudo isso, anota aí, se você quiser, faça uma lista de coisas que você não concluiu. Ih, Fê, agora pegou. Tá, ok, a tua lista é grande, problema seu, o importante é que você faça. Solta tudo isso. Libera, solta isso, solta da mente, solta do corpo, solta da energia, solta. Você não sabe o que vai fazer com a lista? Não importa, coloca tudo ali. Aproveita, como a gente está falando da energia de lua minguante, aproveita e faz isso. Pega um caderninho, uma caderneta, papel de pão, papel de supermercado, papel higiênico, coloca lá onde você quiser, mas libera essa energia. Então, fazendo uma lista daquilo que você não concluiu. Eu tenho certeza que você vai virar para mim e falar, pô, Fê, você acredita que depois que eu fiz a tal da lista lá, eu fiz a lista de manhã, eu fiz a lista antes de dormir, eu fiz a lista no trânsito, no metrô, no carro, não sei onde você fez, com certeza você vai sentir que a tua mente ficou mais tranquila. As coisas na sua mente começaram a fluir. A sua mente começou a se sentir desocupada, limpo geral. Não é uma maravilha? Tá? Feita essa lista das coisas que você não concluiu, Fê, tem coisa pra caramba. Não interessa, não precisa mostrar isso pra todo mundo, isso é pra você. Feito isso, desocupou a mente? Ok. Então, vamos combinar o seguinte. Não sei se você usa agenda, caderninho, laptop, tablet, não, agenda de e-mail, não sei, mas te falo uma coisa. Por dia, vamos combinar o seguinte, você vai anotar nesse papel, na agenda, no tablet, no celular, 6 coisas. Ô Fê, mas eu tenho mais que isso. Não importa, coloca pelo menos 6. Tá? 6 coisas que você vai tentar resolver no dia. Como assim tentar? Claro, vai haver coisas que você não vai conseguir resolver naquele dia. Então vamos brincar do seguinte, por exemplo, ou tu resolve, ou tu delega, ou joga no lixo. Como assim? Resolver, ok. Deu para resolver? Ufa, deu para eu ir ao banco. Maravilha. Ih, eu não estou conseguindo limpar a casa sozinha. Ih, nossa, é muito serviço para mim. Nossa, que eu preciso fazer tanta coisa. Ok. Não consegue fazer sozinho. Delega. Distribui, conversa, fala, escuta, dá para você me dar uma forcinha, desapega, compartilha, tá? Chega de bancar super-herói, super Mulher Maravilha, delega. Se você viu que muitas das coisas não foram feitas ali, das 6 coisas, putz, agora acabou o dia. Você vai jogar no lixo? Ok. Que tal você passa para o outro? A gente não está brincando de procrastinar, ou seja, de deixar para o dia de amanhã, não. Mas assim, 6 coisas por dia. Consegui resolver? Consigo resolver? Não consigo resolver? Não consigo? Delego. Não vai dar de jeito nenhum hoje para ir não sei onde, porque eu moro na Zona Sul, tenho que ir até, sei lá, São Mateus. Putz, hoje não vai dar. Então, entre aspas, passa para frente. Tá? Você vai perceber que o teu mental vai ficar um pouquinho mais leve nesse aspecto. Tá? Resolve, delega, joga no lixo. 2 temas para criar metas. Primeiro, germinar. Segundo, assimilação. Então, você fazendo essas listinhas aí, essa listinha de coisas que você não concluiu,
Você está assimilando. O teu cérebro passou, olhou, falou: uia, estão fazendo alguma coisa por mim. Tá? Então, ó, lembrando que daqui para frente, na era em que a gente está, a tendência é sim da gente começar a desenvolver mecanismos mentais que antes, digamos assim, não eram utilizados. Então já é hora. Né? Ok? Vamos brincar agora de o que você quer da vida. Já brincou disso? Então vamos lá. Seguinte, o que você quer da vida? Primeiro, nós vamos brincar do seguinte, o que você quer da vida. Primeiro, você vai criar 6 temas ou assuntos. Olha lá, que temas, Fernanda? Por exemplo, coloca assim, pega um papel, escreve lá, saúde, tá? Finanças, trabalho, relacionamento, amores, amigos, amor, amigos, família, por exemplo. E espiritualidade. Que tal? Saúde, finanças, trabalho, relacionamento, espiritualidade. 5, né? 5 temas. Ok. Para cada assunto desse, pega lá, saúde. O que você quer? Harmonia, beleza, peso ideal, equilíbrio, humor, finanças. Importante é você colocar virtudes, tá? Qualidades, e não assim, eu quero isso, eu quero aquilo, não é a questão. Coloca assim, finanças, equilíbrio, segurança financeira, abundância, fartura. Trabalho, por exemplo, compartilhar, criatividade, harmonia, que mais? Desenvolvimento. Tá? Então, para cada um dos 5 tópicos que eu coloquei, coloca 7 palavras. Relacionamento. Não é assim colocar uma mulher isso, aquilo, outro, um cara assim, assim, assim. Não. Amor, equilíbrio, desejo, paixão, união, bênção, paz, harmonia. Espiritualidade, por exemplo, sabedoria, fé, discernimento, desenvolvimento, intuição. Colocou? Ok. Você fez a lista, então, dos 5 temas: saúde, finanças, trabalho, relacionamento, espiritualidade. Ok? Para cada um desses 5 temas, você pegou aí pelo menos 7 palavras. Ok? Dessas 7 palavras, agora você vai colocar, vai colocá-las em ordem de prioridade. Entendeu? 5 temas: saúde, finança, trabalho, relacionamento, espiritualidade. Para cada tema, 7 palavras. Coloca lá. Faz um lequezinho, tá? E, estando essas 7 palavras para os 5 temas, coloca em ordem de prioridade. Coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De repente até passa de 7 palavras, pode ser mais. Mas o importante é você colocar em ordem de prioridade. Faz um lequinho, tá? Aquelas flechinhas. Faz para você. É bacana, cara. Depois que você termina esse exercício aí, você se sente tão leve, tá? Então, o resumo importante para essa situação: criar a ideia, germinar, assimilar o que se deseja. Isso a gente está fazendo por meio da listinha, daquilo que a gente não concluiu, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente acredite ser possível, ou daquilo, melhor dizendo, daquilo que a gente quer. E foco e meta, tá? Que são virtudes da carta do baralho do cavaleiro. Na verdade, o que a gente fez foi a reorientação dos caminhos. Né? Então, assim, a gente falou um pouco de metas, falou um pouco de assimilar metas, né, de reorganização de caminhos. Isso é possível. A gente está falando na série, né, desde a semana passada, a gente vem falando de se criar o futuro, e que é possível. E dentro disso, a gente vem fazendo uma analogia com as cartas do baralho cigano. Ok? Então, quando a gente abre lá o baralho cigano e dá a carta número 1, a carta do cavaleiro,
tá muito ligada, tá muito relacionado às questões relacionadas às metas. Quando a gente pega a carta 1 do cavaleiro, a carta 1 já indica início, né? É o seguinte, o que a carta 1 traz e o que de repente a carta 1 pode trazer para minha vida, hein? Ah, quer dizer que o baralho cigano está relacionado com a vida da gente? Com certeza. Assim como a vida da gente está relacionada com o baralho cigano, ok? Então, a gente aqui está quebrando, está desmistificando a ideia de que o oráculo é algo assim tão distante da vida da gente, né? Então, o que a carta 1 do cavaleiro traz para a gente? Primeiro, a ideia de concretizar, ousar, ter iniciativa, empreender, movimentar, adaptar-se, enfrentar desafios, enfrentar o desconhecido. Tá bom ou quer mais? Que tal? Na verdade, quando a gente está trabalhando com essa carta, quando a gente está trabalhando com a carta 1, quando a gente tira essa carta num jogo, quando ela aparece no jogo pra gente, querendo ou não, está muito relacionado com a vida da pessoa. E a gente aqui, vocês aí também, estão aprendendo um pouco mais também. No sentido de que, para que se alcance alguma coisa, alguma situação, seja ela qual for, há necessidade daquilo que a gente chama de ação, de meta, de concretização, de ousadia, de iniciativa, de empreendimento, de movimentação, de adaptação, tá? De se enfrentar desafios e de se enfrentar o desconhecido. Ah, Fê, nossa, mas isso é tão complicado, eu tô tão insegura, tô tão fragilizada, ok. Então, assim, tá sentindo dificuldade? Tô, ok. Ah, eu não vou pra terapia, não vou aqui, não vou lá. Ok, então tá. Então faz isso pra você, as tais das listinhas, tá? Entendendo que essa questão da ousadia do empreendimento e da movimentação e da ação individual, querendo ou não, essa questão da ação individual, a gente ouve ou quando a gente lê oráculo, tá? Seja ele qual for, ou quando a gente vai no terreiro, ou quando a gente vai na igreja, querendo ou não, se você pensar bem, na maioria das religiões, seitas, facções, etc., o que acontece é que, querendo ou não, ali se está sendo trabalhada a questão do foco na pessoa. É egoísmo, Fê, isso? Não, não é egoísmo. Isso é individualidade. Individualidade não entenda como excentricidade. Individualidade significa você ter a capacidade de seguir você mesmo o teu caminho. E para isso, realmente, você precisa ter foco. Caso contrário, você não vai a lugar nenhum. Tá? Porque se você não tiver essas virtudes e não começar a desenvolvê-las em você, a tendência realmente é você cair na carta que eu coloquei hoje aqui em oposição, que é a carta do trevo, a carta 2. Né? Na carta 2, eu havia falado para vocês, por exemplo, a carta 2 do trevo traz o quê? Insegurança. Tem mais carta, Fê, relacionada a isso, quando eu não ajo na minha vida, quando eu não tomo atitudes? Sim, tem, por exemplo, você cai dentro da energia da carta das nuvens, quer dizer, você está perturbado, você não sabe o que faz, você está sem foco, está confuso, está triste, digamos assim, tá? Outra carta aí que a gente teria é a carta da lua, tá? Quer dizer, a lua, eu falei da lua para a carta tirando essa carta para os aquarianos, isso não significa dizer que o que eu estou falando agora vai se referir diretamente aos aquarianos, mas entenda o seguinte, a carta da lua, uma das significações dela, uma das simbologias dela, também é quando a gente fica enevoado, ou melhor dizendo, fica lunático, a gente perde um pouco o fio da meada do chão, aqui do pé no chão, e começa a se voltar demais às coisas que estão muito mais distantes da gente, a pessoa está meio que perdida também em obscuridades, e o desequilíbrio total no caso, tá? Então, em oposição à questão da ação, da motivação, a questão da lua, né? Por exemplo, quando eu falei em estagnação, em vitimismo, em resignação e excesso de reclamação, aqui quando a gente fala em reclamação, vitimismo e estagnação, por que não dizer, falar da carta da raposa, que é aquele indivíduo que
vive resignado, reclama de tudo, é um vitimista, para frente ele não anda, ele só reclama, ele só escorrega, ele só patina. Tá? E a carta dos caminhos também, que eu falei em algum momento aqui. Hoje eu falei em caminhos no meu tema de hoje, o tema do programa. Mas a carta dos caminhos, que se eu não me engano falei para os geminianos, a carta dos caminhos é o seguinte: querido, o estradão tá ali na tua frente. Só que assim, você tá vendo? Tem a estrada A, tem a estrada B. Direita e esquerda e meio que é uma encruzilhada. E aí você vai fazer o quê? Né? Então não me vem dizer que o caminho está fechado, né? Porque o caminho está à sua frente sobre as bênçãos de Ogum, tá? Agora, o importante é realmente, né, já que a gente está falando em caminho, é se colocar dentro da determinação, dentro do foco, dentro da meta. Ficou claro? Tá? Então, assim, o de hoje que eu tinha, com relação a essa questão toda aí dos caminhos, seria isso só por hoje, como eu sempre digo, tá? Então faça lá a sua, voltando, listinha daquilo que você não concluiu, tá? Depois, aí, ok, listinha daquilo que você não concluiu. Depois, coloque 5 temas: saúde, espiritualidade, trabalho, finanças e relacionamentos. Tá? Palavras, pelo menos 7 palavras para cada um desses temas. Tá certo? E lá no começo, para retomar e para ir fechando o tópico, ou eu resolvo, ou eu delego, ou eu jogo fora. Tá? Então, encerrando o tópico, a gente tem aqui. Então, a gente veio fazer mais uma vez uma analogia com questões relacionadas à neurolinguística, sim, ou à espiritualidade, por que não dizer, em que fiz uma relação com as cartas ciganas. Tá? Procurei dar, então, uma dimensão do que é vivenciar a questão da ação, da meta, do foco. Questionar adianta? Adianta, mas também não leva a lugar algum. Pedir adianta? Sim, quando eu comentei em delegar aquilo que você não consegue fazer, inclusive a gente fala em delegar quando a gente se lembra que de vez em quando a gente precisa ir a um templo, a um templo espírita, a um terreiro, a um barracão, o que seja. O delegar aí no caso seria assim: não estou conseguindo fazer isso, por favor me ajude. Claro, de novo digo, se você não souber o que inclusive questionar, inclusive perguntar, e inclusive, por que não dizer, o que pedir, não vão ser eles que vão te dar a resposta para aquilo que você não sabe. Tá? Então, assim, a gente fazendo isso, criando essas metas todas, a gente começa a sair de um círculo vicioso, tá? A gente começa a sair da perturbação, da falta de foco. A gente começa a entender que nem tudo vai estar entregue nas mãos dos outros. A gente começa a ter a noção de integridade, de individualidade, sim, de mérito próprio, de poder pessoal. Como eu disse, não adianta viver pedindo para a espiritualidade e nem perturbando os seus amigos, como eu disse também. Tá? Então eu te pergunto, lá em cima eu te perguntei, onde é que você se coloca em tudo isso, dentro dessa confusão, que é uma confusão que ocorre não só com todo mundo na vida, né? Falta de foco. Agora, começa aí a pensar para você quantas pessoas você conheceu, inclusive na mídia, né, ou entre os seus aí, grandes chefes. Começa a perceber como que eles agiam, como eles atuavam. Eu comentei aqui do Santos Dumont, comentei do Steve Jobs, né, de grandes líderes. Será que eles ficaram na ideia do impossível? Não ficaram, né? Você tem aí, se você fizer uma lista de grandes líderes, quando eu falo grandes, não é no sentido de serem conhecidos, tá? Porque a gente pode ter grandes líderes,
grandes pessoas dentre os nossos aqui, que inclusive sejam pessoas, entre aspas, aí, desconhecidas. O importante é que realmente elas sabem empreender, elas sabem liderar, elas sabem focalizar suas metas. Tá? Então eu te deixo aí uma pergunta, que na semana que vem a gente vai continuar esse tema aí, sobre a criação das metas, tá? Então começa aí a pensar com relação à falta de foco, a confusão na sua vida, etc, 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 que você não consegue fazer nada. Qual a sua parte em tudo isso? A parte que te cabe deste latifúndio, como dizia o poeta, tá? Afinal, como eu disse na semana passada, a gente está nesse planeta aqui não é para espiar com X, nem também é um parquinho de diversões, né? Se o divino nos concebeu uma vida aqui terrena, sinal de que aqui realmente, para que a gente possa colocar o nosso pé no chão, o nosso cavalo na estrada, para que a gente possa se adaptar com aquilo, com as adversidades que vêm, para que a gente possa estar cortando aquilo que não presta, como eu falei durante o programa inteiro, né? Cortando-se o que não presta, aí existe um ciclo, corta-se o que não presta, para que entrem novas energias, as energias de renovação, tá? Então chega, né? Parou, tá? Então que a gente possa realmente estar aproveitando toda essa questão que a gente vem falando aqui, tá? Daqui para 3 meses. No próximo programa, a gente vai dar continuidade a essa questão de estar se criando um futuro, porque o futuro, tá? O futuro pode ser criado e recriado, se você quer saber. A gente pode recriar um passado também. E isso tudo que eu estou falando agora, a gente vai estar dando continuidade no próximo programa no que se refere a essas questões temáticas de neurolinguística aí. Então eu quero que você responda para mim e marque para você. Coloca lá na porta da geladeira. Você vai me bater, né? Sabe quando a gente quer fazer regime? Você já passou por isso? Você quer fazer qualquer coisa, não quer esquecer, lá na porta da geladeira, sabe? Coloca a foto quando você era mais magro. Você não pode esquecer que tem que pagar a conta da água, da luz, não sei mais do que. Coloca isso pra você. Não é exagero não, tá? Isso é uma técnica. Isso aí é cientificamente comprovado. Tá? Agora, pra gente já começar a encerrar, nós vai brincar de... Vocês gostam de pipoca, né? Delícia. Eu também. Vamos brincar de você é milho ou piruá? Esse texto que eu vou ler é curtinho, é do Rubem Alves. Presta atenção. Pensa aí, você é milho ou piruá? Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Ó, assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa, só que eles não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, a dor. Pode ser fogo de fora, perder o amor, perder o filho, o pai, a mãe, perder emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, sempre o recurso, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também, hein? Imagina que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua cascadura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que essa está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina do que ela é capaz.
Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece e bum! E ela aparece com uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, né? Que é um milho de pipoca, que se recusa a estourar. Já viu? São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, hein? Das pessoas piruá. Já que ficaram duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia, nutritiva. Afinal, não vão dar alegria para ninguém. Esse texto eu tirei do livro O Amor que Acende a Lua, do Rubem Alves, tá? Bom, comentando aqui. Tem um elemento essencial na vida da gente aí, né? Que é o fogo. Né? Então, quando o autor faz menção à questão do fogo, aos que não se deixam levar, né? Não se deixam tocar pelo fogo, claro, metaforicamente dizendo, a gente faz menção à questão do elemento fogo em si, no universo, na tradição esotérica, por que não dizer? O elemento fogo, povo, ele traz o que pra gente? Intuição, ação, entusiasmo, otimismo, paixão, liderança, autoconfiança e independência, né? São signos de Áries, são signos de Leão e é o signo de Sagitário, né? Olha só o que o fogo traz. Conferiu? Pipoca, fogo, intuição, ação, entusiasmo, otimismo, paixão, liderança, autoconfiança e independência. Entendendo o seguinte, pessoal, que há um momento do texto aí, esse texto é curtinho, que ele fala que há pessoas que se recusam a ser tocados pela energia do fogo, né? Não se deixam virar pipoca, resistem a ser piruá. Né? Diz que em Minas Gerais, inclusive a mulher que não se casou, costuma mencionar o seguinte: eu fiquei para piruá. Coitada, né? O povo aí do candomblé da Umbanda, é engraçado, né? Como as coisas vão se achegando, né? O povo do candomblé da Umbanda costuma trabalhar com a questão do banho de pipoca, né? Interessante que a gente está voltando lá no início do programa de hoje, quando a gente fala em banho de purificação, né, e de harmonização, né, então assim, aquelas pessoas que são extremamente resistentes, murchinhas, né, sabe aquele milho que pega assim, caramba, tem mais piruá do que pipoca, é horrível, né, duro, com aquela casca, o resistente, o durão, aquele que tem que eu costumo brincar que é o complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu fiquei assim, vou morrer assim. Já escutou isso, né? Então, tá cheio de gente desse jeito. Não adianta você falar que eu não vou mudar, não. Eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, né? Quem quiser que me suporte, ok. Então você pega um lugarzinho, vai morar numa ilha, já que você não quer vivenciar, né? Já que você não quer compartilhar. Né? Normalmente esse povo assim que fica falando isso é chato pra caramba. Inclusive, ele é assim: as pessoas que têm essa falta de fogo ou são apáticas, murcha, sem vitalidade, né? Aquela coisa sai devagar, ou são pessimistas. Já viu? Conheço de monte. Ou são estagnadas, sabe, estagnada? Tipo, você conhece uma pessoa que a pessoa de repente tem 70 anos e faz pelo menos 40 que ela não sai do mesmo lugar. Ela é um piruá eterno, né?
Já que ela passa dessa para melhor ou para pior, lá em cima ou lá embaixo, tá? Então, assim, ela viveu do mesmo jeito, tudo muito certinho, não se deu ao desfrute de vivenciar a vida, né? De ser ousado. Não tem a capacidade também, voltando à questão anterior que a gente estava tratando, não tem a capacidade da adaptação, não se deixa transmutar, não se deixa transformar, não é? O corpo desses tipos de pessoa piruá é um corpo duro, dói tudo, endurece tudo, calma, endurece o joelho, endurece os pés, as juntas, as costas, né? Não se solta, não tem flexibilidade, não tem balanço, não tem jogo de cintura. Pessoas para quem falta o fogo são egoístas, daquele estilo, eu sou assim, fiquei assim, assim você. Cheio de bloqueios emocionais, bloqueios físicos, bloqueios espirituais, bloqueios corporais, né? A postura da pessoa quando você vê cheia de bloqueio, né? E normalmente quando falta pra gente o elemento fogo, quando a gente não se transforma, não se deixa envolver de virar pipoca, como era a questão o tema do texto, a gente acaba tendo perdas diversas, sim. Principalmente, eu estou falando de perdas materiais, hein? Não estou falando em perdas emocionais, de perder filho, pai, mãe, etc. Tá? Então, as perdas diversas é também, por que não dizer, em alguns casos, a tal da falta da ação, a falta do fogo. Tá? Então, são duas polaridades. Há quem tem fogo, o elemento da ação, né? E quem não tem, quem já está com esse elemento meio para baixo, né? Há um momento do texto que ele fala assim, apagar o fogo para deixar de sofrer, você que sabe, né? Entendendo que há momentos em que a gente tem a necessidade de não apagar o fogo, não. Não ficar protelando, não, de não ficar procrastinando, não. Lembra que eu falei lá em cima, que eu falei de resolve, delega ou joga no lixo, né? Então, quem não se deixa envolver pelo fogo da transmutação, de incinerar-se, inclusive, de se refazer das cinzas como a fênix, perde uma grande chance de se transformar. Segundo o Rubem Alves, a pipoca pensa no pior, né? Não é verdade? A gente já passou, vai me dizer que não, pelo nosso momento pipoca, em que a gente só consegue pensar no pior. Assim como o Richard Bach, em um dos seus textos, em seus lindos textos, dizia assim, que o caos para a borboleta era a transformação, né? Que para a lagarta, o fim do mundo se chamava borboleta, e a gente sabe muito bem que isso não é um caos, isso é uma transformação, né? Então, para aquele que é piruá, né, ou a pipoca, né, quando o milho está ali, ele não sabe do que ele é capaz. Muitas das vezes ele não sabe o que é capaz, mas ele se transmuta na pipoca, né? O piruá, eu fiz uma analogia aqui, as pessoas piruá, digamos assim, a carta da montanha ou da âncora. A carta da montanha, assim, em linhas gerais, digamos, é a pessoa que se recusa a mudar, é a pessoa presunçosa, é aquela que você sabe que a vida dela tá tudo assim, uma lesma lerda. Aí você fala, escuta, você quer ajuda? Ela fala, não, eu sei muito bem o que fazer. Ok. Né? Eu não vou mudar. Eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aguente, que me engula, né? Que nem dizia lá se eu não me engano, o Zagalo, né? Que dizia isso. Vocês vão ter que me engolir. Né? A pessoa piruá tem medos. A pessoa piruá tem resistência à mudança. Ela não dá alegria ela não dá alegria nem para ela nem para ninguém. Né? A pessoa piruá, de tanta resistência que ela possui, tamanho o paredão que ela cria, tamanho o conteúdo que ela coloca, né? O conteúdo assim de duro, inflexível em volta dela, ela não se nutre com nada, com experiências, em compartilhar situações com a família. Ela não se nutre
e também não nutre ninguém, porque ninguém consegue se sentir nutrido com alguém assim, tão duro, tão ríspido às vezes. É uma pessoa que a gente costuma até colocar como intocável. E às vezes a melhor forma da gente lidar com esse tipo de pessoa é falar assim, ok, então tá bom, já que você me disse que não precisa de nada, então tá, né? A pessoa piruá é lotada de formas pensamento, sabe? Sabe o que é formas pensamento? Aliás, são formas pensamento. Uma delas é dizer assim que a vida é mesmo assim. Uma delas é dizer assim, quando a vida tá complicada, é falar assim, isso aqui é meu karma. E forma pensamento é dizer assim, meu pai foi assim, eu sou assim, meu filho será assim, meus netos serão assim. Para com isso, né? Gente, assim, de monte, né? Inclusive, a coisa que a gente mais vê normalmente quando está consultando é esse tipo de pessoa piruá. Ok, veio até a gente, delegou um poder pra gente, poder entre aspas, hein? Delegou, né? Foi questionar, foi perguntar pra gente algo. Quando você coloca e vai, né, expor aquilo que a gente está vendo no oráculo, né, seja ou em terapia, seja lá o que for, a pessoa fala, não é assim, não é assim. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente não vai julgar esse tipo de pessoa piruá, porque assim, a gente não tem por que julgar e porque é o momento dela. Um dia, claro, se ela se der chance para ela mesma, né, se ela descobrir por ela mesma, ela vai encontrar o caminho dela, né? Porque até é um dispêndio de energia. A gente tá tentando ajudar, tá tentando orientar, né? Para quem é pai de santo, que nem o pai Marcelo, que nem o Luciano, ou para quem é terapeuta que nem eu, os nossos colegas todos aí e tal. Puxa, eu tentei ajudar. Então faz o seguinte, quando você observa que não consegue ajudar esses tipos de piruá aí, não adianta você jogar o piruá para dentro da panela de novo, que ele não vai estourar livre-arbítrio dele, escolha dele, caminho dele. Não é verdade? A pipoca não estourou, você vai jogar o piruá para dentro da panela de novo? Vai reaquecer? Não adianta. Tem vezes que não adianta. Não é? Então, assim, a gente estava falando da energia do fogo, estava falando da pipoca, então entendendo assim, a energia do fogo é o fogo transmutador, né? É a transmutação de milho para pipoca. Né? Então entra aí quando a gente fala de fogo, que inclusive é um elemento que é muito utilizado nas celebrações religiosas. O significado do fogo, né, é o significado da transmutação. Então a gente está falando, querendo ou não, nesse tempo todo, há um tempo atrás, a gente vem falando direto de transmutação e morte. Como assim transmutação e morte, Fê? Com certeza. A gente vem falando faz tempo. Né? Morrer para algo, deixar algo lá para trás, algo que morreu, transmutar, trocar de energia, ir para mais além, subir uma escala acima, dar um passo adiante, colocar o cavalo na estrada, jogar sal ali no que nem cigano faz, apaga a fogueira e vamos embora. Joga sal para trás ali e vamos embora. Vamos transmutar um passo adiante. Que é, querendo ou não, quando a gente fala em energia do fogo, a gente, por que não falar também de uma energia de evolução? Lembrando a questão da fênix, né? A fênix é um pássaro de fogo, que ela renasce das cinzas. Já ouviu falar? Então, tem a fênix para os chineses, e tem as fênix para os indianos. É o renascer das cinzas, é o recomeçar, é o começar de novo, é a capacidade que a gente tem, por meio da energia do fogo, lembrando a questão do pipoca e do piruá aí, por meio da energia do fogo, a energia da ação, a energia do movimento e da adaptação, a gente realmente poder renascer das cinzas, trazer para a gente o resgate pessoal, o resgate da individualidade, ou como quer a psicologia e a psicoterapia, o resgate do self,
Eu falei lá em cima sobre onde eu estou neste momento, onde você está. Então, quando a gente falou aí do piruá, do fogo e da pipoca, o fogo aí, para a pipoca, ou para o milho, melhor dizendo, tem seu componente de incinerar. Né? Então, que realmente a gente possa, por meio do fogo, seja ele representado pelo fogo mesmo, que nem uma fogueira cigana, o fogo das velas, que a gente realmente possa incinerar tudo aquilo que não presta, né? Realmente destruir essas energias que às vezes prendem as nossas pernas, amarram nossas mãos, tampam nossos olhos. Aquela energia transmutar a energia para um algo mais, para evoluir, para dar um passo mais à frente. Lembrando que quando a gente falou em fogo aí, dentro do texto do milho ou piruá, a gente falou no componente do entusiasmo. Você já ouviu falar em entusiasmo? Com certeza já. Tá faltando isso para você? Que pena, porque a palavra entusiasmo, o significado dela é exatamente aquilo que a gente chama de ter Deus no coração. Então, a pessoa que tem entusiasmo, no sentido literal da palavra, a raiz da palavra entusiasmo, que vem do fogo aí, né, representado por essa metáfora no texto do milho e o piruá, tá? O entusiasmo, esse fogo do divino, esse fogo ardente, inclusive por que não dizer da fé, é o entusiasmo, é o Deus no coração, seja ele qual for. E esse Deus, esse divino, traz nada mais, nada menos para a gente aquilo que a gente chama de componente da ação individual, sim. De novo eu te pergunto, onde é que você se coloca em frente a tudo isso que você tem passado? Tá? Então, dentro da questão do milho e do piruá, desse texto do fogo, do milho, da pipoca, que a gente realmente possa ser pipoca nessa vida, ou seja, que a gente possa deixar que esse fogo da divindade, do entusiasmo, da ação, da adaptabilidade, tá, possa nos tocar, né, para que a gente possa virar que nem aquela flor, que nem a pipoca, que nem fosse uma florzinha, não é? Em espanhol a gente fala palomitas de maíz, ou seja, pombinhas de milho, né? Então que a gente possa realmente nutrir um pouco mais, não só a gente mesmo, como as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Finalizando aí, espero que vocês tenham gostado desse texto do milho e do milho, se você é milho ou piruá. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Para que a gente possa começar a fazer o nosso encerramento aqui, o pessoal que me mandou e-mail vai querer me bater, mas tudo bem. Não há problema. Semana passada, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, o Chico Xavier. Né? Não dá nem para falar, a gente não tem tempo suficiente para estar falando dele, mas com certeza Chico Xavier foi um grande mestre. E é bom que a gente possa observar o tanto de responsabilidade que o povo espiritualista tem, na medida em que foi eleito Chico Xavier como o maior brasileiro de todos os tempos. Tá? Então foi uma grande, digamos assim, consideração por ele, né? Então eu vou deixar vocês aqui com um texto do mestre Chico Xavier, que não é só do Kardec, se engana quem pensa isso. Então, para vocês, como se fosse em forma de oração, o seguinte texto aqui do Chico Xavier. Bom, que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa.
Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de viver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Quem assina? Chico Xavier. Pessoal, então, queria agradecer de novo, eu gosto de agradecer, deixando a vocês uma grande bênção para esta semana, que vocês, na medida do possível, possam estar refletindo um pouco mais sobre o que a gente falou hoje. Tá? Para quem quiser falar comigo diretamente, tá? Eu sou Fernanda Luz. O meu e-mail pessoal é rfernanda1963@hotmail.com. Site onde vocês vão estar encontrando algo mais sobre atendimentos e vários oráculos. Meu site é baralhociganoonline.net. Infelizmente, hoje eu não vou estar respondendo as perguntas que o pessoal me enviou, mas no próximo programa eu vou começar, digamos assim, o mesmo respondendo as perguntas que me deixaram no e-mail. Então, se eu não respondi hoje, foi que realmente a gente seguiu o caminho que tinha que ser seguido, a energia que tinha que ser seguida, a vibração, e não podia perder essa vibração toda que a gente daqui sentiu. Espero que vocês tenham sentido aí também. A gente falou em caminhos, falou em transformação, falou em transmutação, falou em meta, falou em foco, tá? E que a gente realmente possa, então, durante essa semana, seguir esse foco, né? Fazer para cada dia um pouquinho, né? Dentro da filosofia do só por hoje, como eu sempre costumo dizer para vocês, dentro da serenidade, tá? E semana que vem a gente espera estar aqui a partir das 14h30 até as 16h30, né? Na Rádio Voz de Aruanda, www.vozdearuanda.com. Agradecimentos a todos vocês, ao povo de Aruanda, ao pai Marcelo, Paula, a todos os amigos, colegas da rádio, parceiros, ouvintes. E já que a gente falou de caminho, então que Pai Ogum possa estar com a gente, nos abençoando por mais essa jornada nesta semana. Muito obrigada a todos. Até a semana que vem. Eu sou Fernanda Luz. Muito obrigada. É isso aí, Fernanda. Muito obrigado você pelo programa que você fez hoje. Tava maravilhoso, viu? Obrigada.
É isso aí, pessoal. Ficamos então por aqui com o programa da Fernanda, que é o programa Espírito Cigano. Deu para entender bastante coisa aí sobre os caminhos, né? Muitas vezes a gente... É aquela velha história, né? A gente planta aqui para colher ali na frente. Então, essas palavras, esses ensinamentos que a Fernanda tem passado aí nos programas, fala muito em cima disso, né, Fernanda? Isso. Então tá bom. Um axé para você, viu, Fernanda? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Deus abençoe. Que eu possa nos proteger durante essa semana. E meu muito obrigada. Obrigado você. Até mais. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.